Lá no morro temos a igreja matriz de Castro Daire. Ela domina o casario do velho Castro. Castro, de que apenas ficou o nome. Da muralha que ali existiu, pertencente à cultura castreja, que remonta ao século VI a.C. As pedras das muralhas sumiram-se nas moradias e nos cômoros, nos muros de socalco, ao longo da encosta abaixo, até ao rio Paiva e ao rio Paivó, seu afluente. E ali, onde o rio Paivó desagua no Paiva, estabeleceu o elo de ligação entre a povoação do Crasto e as águas. Um lugar icónico sobre o qual iremos falar lá mesmo, mas com uma pessoa que conhece bem o sítio e ainda viveu parte desses tempos. Ali, junto ao Penedo da Argola. E hoje vim aqui a este sítio, que é um sítio icónico relativamente à vila de Castro Daire, ao Castro. E trouxe comigo António Gonçalves. Sr. António, hoje invertemos aqui os papéis. Eu já ouvi atrás de uma mesa de mistura, com o microfone à frente, a fazer-me perguntas, no sentido de eu dar, através da Ratibite, algum dos meus conhecimentos. Hoje sou eu que lhe faço as perguntas, aqui mesmo, entre o rio Paivó e o Paiva, que é um local icónico de ligação afetiva entre as pessoas da vila, lá de cima, e eu gostava que me dissesse, porquê icónico? Doutor, não se vê, atualmente existem aí arvoredo, algum que foi colocado para proteção da hectare e não nos permite que a vila seja vista. Porque eu recordo-me em jovem em que as pessoas do bairro do Castelo conseguiam falar aos gritos com os miúdos que vinham aqui para o Penedo da Argola, não é? Conseguiam comunicar uns com os outros. Este sítio onde nós estamos, o senhor falou destes rochedos, aqui é precisamente a fraga onde as mulheres vinham lavar a roupa. Estas pedras ficavam cheias de lençóis, roupa. Depois as lavadeiras da vila que vinham aqui com a roupa dos senhores, né? E aproveitavam principalmente no verão, porque de inverno era impossível chegarem aqui, fazerem aqui as lavagens. Muitas mulheres aqui juntavam, tanto nesta como naquela, que era a fraga, que é conhecida pela fraga. Para chegarem aqui, utilizavam aquele caminho que nos senhor ainda há relativamente pouco tempo fez referência a ele, que é precisamente o caminho dos moleiros. Que agora está entupido. Numa altura em que é moda os trilhos, o rio Paiva, as praias fluviais. É verdade. Nós aqui, precisamente, aos pés da vila de Castro Daire, isso ficou completamente destruído. Este trilho dos moleiros era o que dava acesso às mulheres que traziam as trouxas de roupa à cabeça até aqui. Também vinham por lá a canalha quando vinha para o rio, e não só, a canalha e famílias até, quem descia por ali, porque quem vinha pela calçada romana, a vinda para o rio era pela Capela São Domingos, mas estava mais perto, não era por aquele lado, por aqui era mais direto. E é isto, aqui estamos na Fraga, rio com pouca água, que isto antigamente juntava sempre muito mais caudal, mas isto deve-se também às devidas cheias, houve umas cheias muito grandes há 2, 3 anos, que movimentaram pedras enormes, parece impossível, mas foi verdade,
movimentaram ali pedras enormes e tiraram pedras da açude, e a açude agora tem muito menos água, está muito mais baixa, porque o limite da água ainda se conhece ali nas pedras, está a ver? Era muito mais alto mesmo nesta ocasião, ficava mais cheio, havia mais entancamento do que agora. E é assim, e é isso. Ora bem, eu queria que sublinhasse a relação afetiva das populações, dos habitantes de Castro Daire com este sítio, porque nós, para efeitos de identidade e de sentirmos o que é nosso, temos de lembrar as relações afetivas, não só funcionais. Eram funcionais na medida em que as pessoas vinham cá lavar a roupa, mas também dos moleiros que tinham aqui os moinhos embaixo e levavam a farinha para as pedreiras da vila. Havia, portanto, uma relação afetiva estreita entre este sítio e as populações. E também, como muito bem disse, muito estranho que o caminho dos moleiros, que era um dos principais, ainda que também falasse no da Estrada Romana, esteja só desentupido, livre, até à linha d'água que desce da casa do Dr. Jorge para baixo, até ali ao barranco. Depois de ir para baixo está entupido. De qualquer modo, a sua opinião era que este espaço se mantivesse ativo, dinâmico e que as pessoas viessem para cá mais, não é verdade? Sim, sem dúvida, até porque, doutor, repare, aqui o Penedo da Argola, que nós ainda iremos lá, o Rio dos Homens, Penedo da Argola, que era a praia fluvial de Castro Daire. Sem dúvida, conheço isto desde jovem, né? E já antes de mim, muitos outros vinham, que havia pessoas muito mais velhas que vinham para aqui. Eu recordo, por exemplo, o Sr. Eduardo Carvalho, que era aqui o professor de natação. Eu fiz um filme com o filho dele, o Dr. Eduardo Pinto Carvalho, e ele disse-me exatamente que o pai dele trazia as crianças aqui para as ensinar a nadar, mas também para efeitos de higiene. Também era uma forma de tomar banho. Sim, também. E então, aqui era onde se juntavam os jovens, a canalha, famílias inteiras que vinham aqui passar o dia, traziam as suas merendas, aqui ficavam. Era a praia fluvial, como disse há pouco, da vila de Castro Daire. Todo mundo conhecia isto, depois mais tarde apareceu a praia fluvial que foi feita pela Câmara na captação de água da Soalheira, mas nada teve a ver com isto. Entretanto, quando esta praia fluvial, ou Penedo da Argola, quando foi construída a barragem, que teve que ser feito este acesso aqui por cima, para ter acesso à mesma, a materiais e não só, foi completamente descaracterizado porque ninguém acompanhou as obras e então foi assoreado. Metade do poço foi tapado com pedras que foram empurradas de cima para baixo, e os acessos também, não é? Embora não fossem muito bons, mas havia acessos. Agora é quase impossível chegar lá. É quase impossível chegar lá, só mesmo a saltar pedra. Mas pronto, isto teve completamente à vontade de quem quis fazer o que queria e mais nada. Ninguém se preocupou minimamente com aquilo que deveria ser hoje um dos lugares de facto icónicos e um dos lugares a permanecer ativo, até porque é bastante acessível agora mais do que nunca devido à estrada, embora particular, mas pronto, devido à estrada que existe por cima. Era uma questão de protocolo. Sim, uma questão de protocolo, até porque eu tive a oportunidade de mais tarde, depois da barragem feita, fazer parte do Clube Caça e Pesca de Castro Daire, era responsável pela pesca, tive contacto direto bastantes vezes com o engenheiro responsável pela empresa que geria a barragem, o engenheiro Carrilho, um jovem também, e eu comentei várias vezes com ele o porquê de terem feito por terem assassinado tanto isto e porque não terem mantido isto de uma outra forma mais a ser utilizado. Ele mesmo dizia que na altura ninguém se interessou, ninguém ligou, pronto, e eles foram fazendo. Muito bem. Foi aquilo que eu chamo a falta de sensibilidade pelo nosso património e assim vão-se perdendo e as provas da nossa identidade. Vim aqui hoje a este sítio propositadamente para falar consigo, que ainda viveu esses momentos, e deixar registro, quer do Paiva, já de manhã filmei aqui este lago, e também vamos filmar ainda o resto de outras coisas que já descobriu para aí, nomeadamente ali aquelas gamelas que temos de procurar uma explicação. Vamos lá ver. Vamos lá.
Como é que chama este lago aqui embaixo, ó Sr. António? Este espaço aqui é conhecido pelo Chós, que é um espaço utilizado, mais utilizado quando o rio vai muito cheio e na altura da pesca. A água tanto do Paiva como do Paiva encontram-se aqui e então forma aqui um pequeno lago que fica muito parecido com aquelas armadilhas para as pardizes, com espaço estreitinho e um lago largo que era onde o peixe se refugiava. Então eu recordo muitos anos juntavam-se aqui muita gente, colegas de pesca, todo mundo tirava peixe. Aqui é conhecido pelo Chós, que agora tem pouquinho água, que também por si, tanto o Paiva como o Paiva vai muito baixo, vai com um caudal muito baixo. Muito bem. Lembrou bem a palavra Chós, porque conheço muito bem essa armadilha para caçadores furtivos e eu cheguei a utilizá-la lá em cima, em Cujó, e até faz parte de um livro meu, onde reportei outras armadilhas, como as ratoeiras para coelhos, de ferros e outras. Vejam lá a conversa onde nos havia de levar. Da vila de Castro Daire, mede-se, vá lá, a cheia do rio Paiva, em ângulo de visão, precisamente quando se vê que a água está a cobrir aquele penedo e este aqui fica quase coberto. Olhando da vila e vendo que a água que está aqui, já se sabe que o rio leva uma grande cheia. Muito o bem. rio Paiva leva uma grande cheia. Quer dizer, as pessoas lá de cima, em termos de volume de água, têm aqui estes penedos como tabela. Controlam, pelo menos aqueles mais antigos, as pessoas que nem toda a gente, porque agora os jovens pouco ligam a essas coisas, não é? Muito obrigado. Muito obrigado.